Boa noite. Boa noite, pessoas, tudo de bom? Aguardando a Natália. Boa noite. Oi, Alfredo. Seu pontual maravilhoso. Ah, você. Dedico esses quadros aqui a você, o primeiro a entrar. Juliana, Maicon, só maravilhosos aqui. Olha que espetáculo. E hoje tem duas, tá, gente? Dobradinha. A gente fala agora com a Juliana, que tá entrando. Mulheres e poesia, pessoas, inclusive de autoria minha. Fica aqui. Cecília maravilhosa, pontualíssima. Tudo de bom. A Juliana está aqui entrando e nós já vamos começar essa prosa. Oi, Juliana. Oi, travou? Tá boa, sua linda. Ainda não está aparecendo sua imagem, não. Mas vai rolar. Só a voz, por enquanto. Daphne, tudo bom? Hugo. Aí, ó, esse pessoal é tudo de bom. Duda, espetáculo, Duda. Para vocês que chegaram primeiro, dedico essa obra de arte aqui, a mulher e o homem, que foram esculpidos direto na madeira. Cara, eu cheguei, foi em Recife, acho que foi em Recife, mas já tem um tempo. A hora que eu bati o olho, nossa, eu fiquei doida. Adoro. E aí tinha uma mulher grávida também, mas aí o dinheiro não dava, né? Então a gente já trouxe dois, enfim, né? Mas é assim, quando a gente bate o olho, né, e tem um lance, acontece um lance. Lisa, Virgínia, Luziano, artesanato maravilhoso. A gente está falando em arte aqui, ó, Luziano, estou falando aqui do meu cenário, a mulher e o homem. E você, eu sei que é especialista em bolsas, acessórios. A gente vai conversar no sábado e vai ter até sorteio, gente, enquanto a Juliana chega aqui. Juliana, agora eu vi você solicitando. Isso. Agora vai dar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos falar. Oi, Saulinda, tá boa? Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Eu tô. Você me escuta? Tô, tá ótimo. Tá ótimo. Ah, que bom, porque a primeira imagem ficou travada, né? Ficou. Eu estava, inclusive, tentando antes, aí eu parei tudo e falei, deixa eu começar de novo. Isso daqui é igual Tá na vida, certo. né? Quando dá pau, a gente começa de novo. Não, é que ainda mais esse horário, né? Eu acho que às vezes fica mais pesado mesmo, mas vamos lá. Vamos. Primeiro, Deixa eu te apresentar para o pessoal. E aí, se você quiser complementar alguma coisa, você fica à vontade. Nós vamos fazer uma prosa, bem informal mesmo, e conhecer um pouquinho do trabalho do projeto Minas Mulher. Então, a Juliana, gente, ela é mineira daqui de Uberlândia, tem formação em administração, é ativista da educação e coordena esse projeto Minas Mulher. E a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre isso. E, na sequência, a gente quero te convidar, Juliana, para poesia. Nós temos poesias voltadas para mulheres, inclusive de autoria própria. Se você quiser participar, nós vamos depois pro arroba Mulheres Poetas, underline poetas, mulheres underline poetas, tá bom? ok, combinadíssimo. Então, sua linda, conta para nós primeiro como, quando, qual o propósito do Minas Mulher e depois a gente fala um pouquinho das ações. Vocês nasceram Tá quando? certo. Então vamos lá. Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com você, podendo falar um pouco do que a gente já executou, né, aqui em Uberlândia e também em outras cidades. Então, agradeço muito. Obrigada por me apresentar. Então, vamos lá. O Projeto Minas Mulher, ele nasceu no ano passado, em 2019. E com o objetivo, eu tô até aqui com a camiseta, né? Eu tô vendo que você também tá com uma Tô camiseta. tentando, inclusive, arrumar aqui para poder mostrar a frase educativa, respeita as minas, as manas e as monas. Aí a pessoa foi fazer maquiagem, a pessoa não sabe fazer maquiagem, né? A pessoa só tenta. Caiu aqui, tá vendo que tá molhado? Ó, aqui, ó, ninguém ia ver, né? Mas eu contei agora. Falei, não vou tirar nem, ela tá limpinha. Tá certo. Então, e aí nesse viés a gente nasceu, né? O Projeto Minas Mulher, eu também tô com camiseta do Projeto Minas Mulher,
Nosso slogan é capacitando para o futuro e a gente tem trabalhado com diversas ações, né, em diversos contextos, com um grupo de mulheres empreendedoras de dois bairros aqui de Uberlândia, especificamente, bairro Piquis e Shopping Park. No São Shopping bairros Park com gente de muita vulnerabilidade, né? Gente bastante carente. Precisa de um isso. apoio. No Shopping Park com o DIS, né, o Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Território, que é um projeto integrado com a Universidade Federal de Uberlândia, que as meninas nesse espaço têm a questão de fazer camisetas, artesanatos, culinária, estética. E o nosso objetivo primordial é dar condições para que elas tenham uma melhor qualidade de vida por meio de um ofício, uma profissão. Então, a gente desenvolveu o ano passado com as nossas voluntárias workshops para que elas tenham essa inserção no mercado de trabalho. A gente também trabalha com os alunos do ensino fundamental e médio, visando com que eles tenham uma perspectiva de carreira, de futuro, para que essa perspectiva de se construir, né? Porque a educação é uma ferramenta que nos dá a possibilidade de mudar a história de vida das nossas famílias. Então, nesse contexto, a gente quer trazer o sonho de volta, né? Para esses alunos, que normalmente eles pensam que o destino pode estar pré-traçado para eles, né? Então, nesse viés, a gente trabalha com a perspectiva de uma carreira, de um ofício, mas trazendo esse sonho de volta, principalmente para esses alunos que estão em zonas vulneráveis. Então, tem sido bem bacana, né? Em 2020, a gente tem um novo planejamento, a gente tem 45 voluntários conosco. E com essa pandemia, a gente não precisa falar de todo o contexto, a gente começou a desenvolver outras ações, pensando em como que a gente poderia ajudar nesse contexto da pandemia. Como que a gente faz uma qualificação profissional nesse contexto em que a gente está inserido, né? E é um momento, né, Juliana, de meio que ressignificar, reinventar, né, para poder não parar. E eu achei importante você falar isso, que as pessoas que estão aqui são pessoas com muita empatia, com muita alteridade. Boa parte delas que eu conheço que entraram. A Matheus está entrando. Oi, professora! Oi, aluno! Maravilhoso! Minha mãe está aqui, que agora eu só vejo por live, tem 4 meses, né? Olha que coisa mais boa. E assim vários. Então, assim, só agradecer a Bianca, Barroso, Estimel, Andy, Cárita, Isley, Lucas, enfim, Cássia, Gabi, Lisa. Por quê? Porque essas pessoas podem ficar de olho agora no que você vai falar, porque de repente podem contribuir também com a causa ou a possibilidade de uma parceria, porque talento muita gente tem, né? Inclusive eu te chamei quando a gente se conheceu mais assim de perto, para a gente fazer essa parceria com a ONG SOS Mulher e Família, né? Porque nós precisamos juntar esforços nessa cidade. Sim, a Aline Barroso, que está aí conosco, é voluntária do nosso projeto. Ah, que legal! Ajudou demais as meninas do Residencial Piquis com qualificação profissional no curso de lembrancinhas personalizadas. Então, participou de feiras com as meninas para que a gente tivesse todo esse, não só a produção, mas também acompanhando e dando essa força, né? Porque a gente fica falando assim, nossa, então eu já tenho esse produto, essa seara. É uma produção das meninas do projeto Minas Mulher. Que fofa, abaixa mais um pouquinho para a gente ver. Ai, que fofa! Então, a gente precisa colocar que quando a gente tem congressos e todos esses contextos, inseri-las. Mas existe uma questão de como que eu vou para esse congresso, como que eu vou me apresentar meu produto, uma questão até de segurança, né, para que elas se sintam seguras, e é realmente muito bom, né? Eu acho que isso é uma das questões que é muito importante a gente trazer à tona, dar autoconfiança. Eu confio realmente que isso é bom, que isso é possível e que eu consigo produzir e colocar no mercado e trazer meu sonho de volta, né? Que é o meu sonho de que, se eu escolher o artesanato, eu quero trabalhar com artesanato, então eu vou te dar todas essas ferramentas para que você tenha essa autoconfiança e você vai chegar no seu objetivo. E aí você vai ter uma melhor qualidade de vida. A gente escuta das mulheres que estão conosco que, por exemplo, eu quero dar uma melhor educação para os meus filhos, eu quero ter condições de comprar algumas coisas para o meu lar,
eu tenho vontade de melhorar fazendo um curso, pagando por isso. Então, eu acho que esse contexto, Cláudia, não é só o curso, vamos dizer assim, só o workshop em si. A gente tem que pensar muito nessa parte do desenvolvimento pessoal, porque senão a gente, curso por curso, você é professora, você sabe muito bem que a gente tem inúmeros, outra né? coisa, né, Juliana? Eu fico pensando, as mulheres são a maior parte aí da mão de obra economicamente ativa, se a gente for pensar, porque tem o trabalho formal, mas tem também o trabalho informal. Né? Ainda ganham menos que os homens, exercendo a mesma função. A gente sabe que diminuiu essa distância, mas ela existe, que chega em torno aí de 25%, 30%, depende do lugar. São chefes de família. O último dado que eu tive acesso, e preciso até atualizar, é de que as mulheres eram em torno de 45%, né, de chefias de família. E não condiz com o salário. E agora, com esse contexto que a gente vive de país, e que não é tranquilo, a gente, além da pandemia, tem a questão do desemprego, tem a questão da miséria, que é diferente da pobreza, né? A pobreza está um pouquinho em cima da miséria, né? E aí falar em cidadania é até complicado. Então, quando a gente vê ações desse tipo, a gente supervaloriza, bate palmas, porque, além de tudo, as mulheres ainda estão vivendo violência doméstica, né? A ONG tem atendido 80% a mais do que ela atendia antes da pandemia, 80% a mais, e atendendo só por telefone para o cuidado das pessoas e das pessoas atendidas e da equipe. Então, assim, não é pouca coisa, né? E a gente sabe que para sair de uma situação de violência, trabalho e renda, a busca pela autonomia são fundamentais. Vamos fazer um pouco essa ponte e até falar desse momento de pandemia, porque não é fácil também ser mãe, ser mulher nesse momento, né? Com tantas atividades e ainda uma sociedade que na construção de gênero não divide tarefas e cuidados, necessariamente de modo generalizado. Recentemente eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista para um jornal colombiano que ele traçou um panorama das mulheres na América do Sul, de todos os países, e eu representei a nossa fala representando o nosso Brasil. Que legal. E a grande questão que a gente discutiu foi a sobrecarga da mulher durante a pandemia. Primeiramente, muitas das questões que você já disse dessa questão salarial, que existe essa diferença, quando tiveram que fazer uma escolha com os filhos, alguém teria que ficar com essas crianças. Então, quem vai deixar o trabalho? Se você e nesse momento não dá para, só um parênteses, nesse momento não dá para terceirizar com os avós, né? Porque eles são muito de risco. Então, olha que situação. Né? Então, e aí, não é só para mulheres, né? Para homens, mulheres, Estado, políticas públicas. Então, nesse contexto, grande parte da renda da família foi diminuída e a escolha que se foi feita em vários desses países foi que a mulher deveria voltar para o lar. E pensa no contexto, você que é historiadora, né, fez doutorado em História, o tanto de anos que a gente está voltando do que a gente tinha avançado, porque elas tiveram que deixar seus empregos, porque alguém tinha que cuidar dos filhos em casa. E olhando a renda naquele dado contexto, em muitos casos foi o fator determinante, mas em outros não foi o fator determinante, porque quem assumia essa tarefa do lar, normalmente já era a mãe. Então, a grande discussão que a gente teve foi o quanto estamos perdendo do que a gente já tinha avançado nessa pandemia com as mulheres. Não só nesse contexto de trabalho, né? Outro dia uma amiga falou assim, nossa, que a gente agora conversa só virtualmente, né, com as amigas. Aí ela falou assim, nossa, tem hora que parece que a gente está nos anos 50. Eu falei, você está sendo muito legal, porque eu historicamente acho que tem horas que a gente está na antiguidade antes de Cristo. Onde as mas é tão desesperador você pensar nesse contexto, que é a grande pergunta que a gente discutiu e chegou ao final, o quanto nós, mulheres, estamos perdendo do que a gente já tinha avançado em direitos e em carreira, nesse contexto da pandemia. E aí, uma das coisas que pesou muito é a questão educacional. Então, quem tem acompanhado essas crianças maiores, não quero trazer um discurso machista, a gente tem muitos pais que ajudam muito. Claro, tem sim. Isso tem
tem um contexto muito cultural, histórico, de que a mãe assumisse as tarefas escolares. Tanto que a gente tem o histórico das professoras, né, do magistério. Então não é um discurso assim, a Juliana está sendo, olha aí, coordenadora de um projeto, não está defendendo os homens. Mas a gente tem todo um contexto histórico do magistério que veio com grande parte das professoras e que se reproduziu isso dentro de casa em muitos cenários. Então eu não sou mãe ainda, mas grande parte das minhas amigas são, e às vezes elas me ligam e falam, Juliana, eu durmo todos os dias chorando. É desesperador, porque elas se ficaram no home office, ainda tem a tarefa do home office, tem as tarefas do lar, que não tem as suas ajudantes que tinham mais, não tem a família, né, que era mãe, alguém que ajudar, e agora ainda tem essa questão de acompanhar os estudos, né, Cláudia, que é algo que eu acredito que deve ser a parte mais pesada nesse contexto da pandemia, principalmente para a educação infantil. Eu tenho 2 filhos. Até junho, eu estava trabalhando remotamente, online e ao vivo. São 2 adolescentes. Tenho o Ricardo, enfim, 3 cuecas aqui em casa. E dividindo tarefas, Juliana. Nossa, tá assim, ó, dividindo tarefas e cuidados. Né? Eu fico imaginando, e assim, me sinto privilegiada. Minha mãe tá aí, ela sabe que ela criou praticamente sozinha com a ajuda da minha avó 4 filhos. Nós passamos muitas dificuldades, mas hoje eu me sinto uma pessoa privilegiada em relação ao que eu estou vendo com outras tantas mulheres que eu sei que estão passando fome, né? A gente tem feito um trabalho lá na ONG SOS Mulher e Família com as mulheres em situação de risco e muito vulneráveis. E a gente fala que tem gente que acha que Uberlândia não tem barraco, mas a gente vê as casas, muitas de plástico, papelão, no barro, né? Assim, no tijolo, enfim. Então, a gente pode considerar também, né? Se venta forte, corre risco, enfim. Mas tudo isso para dizer que eu me sinto privilegiada em relação ao que eu sei que tem aí. Fruto de muito trabalho, 2, 3 turnos às vezes, mas de qualquer forma, a gente sabe que tem gente numa situação muito pior. Então, esse trabalho que o projeto realiza, ele tem uma função social extremamente importante, né? Fiquei até pensando aqui, né? Então, assim, dividindo tarefas não tá fácil, né? Imagina 100, né? Quer dizer, as pessoas dizem que estão engordando, eu emagreci. Porque cada um, o organismo é de um jeito, né? Enfim, eu emagreci, porque o batidão é 2, 3 turnos, né? E eu tô de recesso das aulas. Então, assim, serviço não falta. E aí é uma loucura a gente pensar nessa situação, porque as 24 horas, e sem generalizar também, masculinas, né? E eu li um artigo outro dia muito interessante sobre isso, e as 24 horas das mulheres são muito diferentes. Essas 24 horas, em termos de lazer, em termos de possibilidade, de autocuidado, de cuidado do outro. E a gente sabe que, historicamente, por mais que essa questão da divisão venha já acontecendo, mas não é generalizada, divisão e cuidado, a gente sabe que, historicamente, as mulheres muito construídas para a heteronomia, preocupação com o outro, né? Então, elas cuidam e é valorizado isso, né? A gente sabe que é uma força reprodutiva, inclusive, muito interessante para o sistema, né? Porque não remunerada e mal remunerada no mercado de trabalho, não remunerada em casa, né? Como se fosse magia, as coisas acontecem, levam o dia inteiro, mas parece que foi magia, né? Varinha. Então, assim, tem um valor social enorme, mas ele não é valorizado, porque no nosso contexto, valorizar é remunerar, né? Então, eu fico assim pensando, como é que pode? Né? E aí você deve receber muitos casos com esse... A gente, nesse contexto da pandemia, a gente conseguiu desenvolver algumas ações. Quando teve o boom das máscaras, a gente conseguiu fazer várias máscaras, a gente conseguiu atender empresas, as meninas abriram um MEI no meio da pandemia, workshop online. Então, a responsável pela área de corte e costura fazendo vídeo com as meninas, a gente dando feedback, motoboy indo buscar. Então, todo o contexto que foi muito bom para elas de acompanhamento, para trazer uma tranquilidade financeira para a família. Foi o feedback que a gente recebeu. Então, esse ponto foi positivo. Mas
tinha-se a contrapartida também, né? Que você disse do trabalho de casa. Então, terminava-se aquela jornada e elas tinham outras obrigações. Então, às vezes aparecia um pedido assim, sábado à tarde, chegava no WhatsApp, Juliana, a gente não tem condição, porque agora meus filhos estão aqui, eu tenho que fazer o jantar, os netos também, então todo mundo morando na mesma família, na mesma casa, né? Porque a gente fala desse contexto da pandemia, Cláudia, mas a gente tem uma condição de estar até isolado nesse dado momento para fazer essa live aqui. Eu estou no meu escritório, você está no seu. E quando a gente começou o projeto educacional, que vai ser lançado em agosto, que estamos estudando juntos para alunos de escolas vulneráveis públicas, a gente começou a perceber que eles disseram que para uma parte de autoconhecimento que a gente tem desenvolvido nesse curso, conversando com algum desses alunos, Juliana, eu não tenho espaço na minha casa para eu ligar uma webcam sem ter alguém falando aqui. Eu não tenho condição de ligar meu microfone. A vida como ela é, né? Como a gente vai falar aí a gente fala nesse contexto educacional para os meninos do ensino médio que estão pensando no Enem, como que eles vão estudar nas mesmas condições que os alunos que têm internet, têm um escritório, tem todo... Eu não estou falando que eu não estou minimizando o contexto de aprendizado nesse contexto da pandemia, que eu acho que é um outro assunto bem complexo. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quais são os espaços que essas pessoas estão tendo para aprimorar e melhorar sua qualidade de vida durante a pandemia? Estou falando de casas que tem um cômodo para 6, 7, 9 pessoas, um celular. É fácil. Então, como que eu vou trazer isso à tona, né? Então, a gente até recebeu essa semana uma encomenda de umas bagzinhas, e aí eu mandei um WhatsApp para uma das alunas pedindo para ela fazer um orçamento. E aí quem respondeu foi a filha. Ela falou, não, minha mãe ela ainda está dormindo, que ela pegou um serviços gerais à noite, e eu estou estudando no celular dela, mas quando ela acordar, eu vou te responder, ela vai te responder. Então a gente está pensando o seguinte, olha o contexto que a gente está falando de acessos, né? Então, a filha estudando naquele celular, enquanto a mãe estava trabalhando, quando ela acordar, ela te dá uma resposta se ela tem condições de, nesse dado contexto, construir isso que é importante para ela durante a pandemia. Então, eu acho que a desigualdade, eu não acho, eu tenho muita convicção que ela só se agravou muito mais. Inclusive para os alunos do nosso projeto, né? Então, às vezes não tem, eu escuto assim, igual eu divulgo essa live. Eu já escutei de várias alunas. Eu não tenho dados para o Instagram. E hoje grande parte dos planos, eles estão disponíveis para o WhatsApp, né? Então, se a gente tiver essa live depois compartilhada no YouTube, eu mandar ela diretamente no WhatsApp de grande parte das alunas, elas terão dados suficientes para assistir, porque até as operadoras já deixaram o WhatsApp como uma ferramenta quase que livre, né? Sim, eu vou compartilhar em todas as redes, viu, Juliana? Depois, se você quiser repassar a nossa live, eu ponho no Face, vou colocar no YouTube também, vou pôr em todas as redes. Eu ainda não aprendi a fazer ao mesmo tempo em todas, né? Nós estamos em processo, eu chego lá, mas eu compartilho. Que eu acho que é importante a gente compartilhar saberes, enfim, pessoas interessantes que a gente conversa, projetos de solidariedade, de sororidade. Fiquei pensando, inclusive, o quanto que o discurso, a narrativa de meritocracia não cabem no contexto que a gente vive. Porque como é que eu posso falar numa pista de corrida onde alguém começa lá atrás que vai chegar no mesmo ponto que alguém começou lá na frente? E as metas são colocadas para todos, mas os meios não são disponibilizados. E quanto maior se aprofunda a desigualdade social, mais difícil é. Claro que um ou outro pode chegar, mas são exceção. Né? Então, eu fico pensando assim, o quanto que nós temos que investir na educação. Né? Qualquer nação que se desenvolveu e que está fechando cadeia, né, para fazer ponto de turismo, para fazer hotel, Noruega, por exemplo, para fazer outras coisas, porque não tem gente para colocar na cadeia, são países, e aí estão governados por mulheres, muitos deles, né? E que administraram muito bem a pandemia, que a gente deveria seguir e imitar.
são países que investiram aonde? Na educação. A gente sabe que a grande arma é essa, né? Então, o projeto ele tem um valor enorme. E até para fazer ações que desconstroem o tradicional de gênero, né, Juliana? De repente, um curso que está em voga, né? Não agora na pandemia, mas teve um tempo aí, na construção civil, mulheres assentando azulejo, pintando e economizando mais, tendo menos desperdícios. Na linha de caminhão, tem uma empresa aqui em Uberlândia, como é que ela chama? Não lembro, mas também não vou ficar fazendo propaganda de empresa, mas assim, é de caminhão e priorizando contratação de mulheres, porque ela constatou, a empresa, que com mulheres dirigindo, ao contrário do dizer mulher no volante é perigo constante, né? Ao contrário, tanto que algumas seguradoras dão desconto e tem o seguro mulher, né? E não tem para o homem, porque as mulheres são mais prudentes no trânsito. Enfim, assim dizem os dados. E aí, os caminhões estavam quebrando menos, tendo menos problemas e menos gastos. Claro que não é genético, a gente sabe que é uma questão de construção. Mas olha que bacana, a indústria eletroeletrônica, trabalhando com mulheres por conta das minúcias, né? Em São Paulo, uma série de empresas se reuniu para incluir a questão da diversidade. Vagas exclusivas para trans, para homossexuais, para mulheres negras, para cargos de chefia para mulheres, né? Então, assim, tem coisas também bacanas acontecendo, né? O Magazine Luiza com a proposta aí, né, de inclusão, enfim. Eu acho isso muito bacana, não só na pandemia, já vinha acontecendo, mas na pandemia agrega muito, né? Quando a gente vê esse tipo de iniciativa. E aí a gente vê, por exemplo, as meninas e os nossos alunos, tudo praticamente que foi feito nessa pandemia, a gente fez pelo WhatsApp. Foi a ferramenta, vamos dizer assim, o que vocês rodaram nessa pandemia com os seus alunos? Foi o WhatsApp, por uma questão de acessibilidade. Sim. E aí as questões dos novos cursos, né, das novas demandas, como que a gente vai trabalhar tudo isso para que elas tenham uma reinserção nesse mercado. Eu acho que essa é a grande questão, né? Juliana, então, igual você disse, o zelo, né? A questão da segurança, se eu for fazer algum procedimento aqui na minha casa, poder escolher o gênero. Exatamente, então, eu pensei isso também, a questão da segurança, né? O assédio, a violência, enfim. Então, tem isso também, né? Muitas mulheres, às vezes, preferem o serviço, né? Até Uber, né? Enfim, o serviço de uma mulher, né? Então, eu acho que nesse dado contexto que a gente tem que pensar, e a gente sempre diz isso muito para as meninas, que como a gente tem 45 voluntárias com pessoas de diversas áreas, psicologia, administração, agronomia, economia, pedagogia, geografia, história, e pessoas trabalhando desde a iniciativa privada ao público, donas de negócios, empreendedoras, e todo o nosso discurso a importância da diversidade, inclusive nos negócios que elas pensam em montar, né? Então, como as meninas elas tendem a fazer coisas mais, vamos dizer assim, femininas do artesanato, né? Então tem essa tiara, eu tenho uma blusa dessa minha bordada. Então, o que a gente pode pensar para atender um público masculino também? O que pode ser vendável? Nesse viés, a gente desenvolveu a cesta do Dia dos Namorados para as meninas da culinária. Então, a gente conseguiu abarcar com as máscaras as meninas do corte e costura e com a cesta do Dia dos Namorados a questão da culinária. Então, a gente tem as alunas da área de alimentos, né? Juntamente com as profissionais que montaram um cardápio e a gente montou essa cesta para que fosse vendida e gerasse renda, né? Então, o mais importante disso tudo foi que as meninas acreditaram que era possível. Foi feito no espaço, né? No espaço do DISP, que tem uma cozinha industrial, toda a questão de segurança, de higiene nesse contexto da pandemia, que tem toda essa tensão, além da tensão de colocar um produto novo no mercado, a tensão de se zelar pelo momento que a gente está vivendo. Como que isso vai ser transportado, como que isso vai ser embalado, para que a pessoa sinta segurança nesse dado momento também, né? Então, isso a gente já conseguiu englobar uma série de lives durante o nosso processo,
de capacitação para os nossos alunos e para agosto trazer um projeto realmente acessível para que os alunos tenham, os que têm condição de ter internet, de acompanhamento, uma melhor prospecção para o futuro, principalmente se tratando do Enem. Se a gente pensa que a educação é a ferramenta-chave para a transformação dos jovens, então eu não posso fechar os olhos e dizer todo mundo está tendo o mesmo acesso. Então, a gente sabe muito bem que não. Então, a gente vai abrir uma chamada pública, quando estiver disponível, eu vou compartilhar com você, para você compartilhar com seus contatos, para eles serem voluntários nesse processo de formação, para que esses alunos possam concorrer da melhor maneira possível, para que tenham um resultado produtivo no Enem, para que eles possam ter acesso à universidade, ao Instituto Federal, uma instituição pública, gratuita, de qualidade, para poder escrever uma história diferente para a família. Isso é muito legal para as pessoas, inclusive, que estão nos assistindo, se quiserem ser voluntárias, né, já começa a pensar, tem muitos alunos aí, muitas habilidades, competências, né, enfim, lá eu ministro aula em cursos de comunicação, lá na Exanc, de jornalismo, de propaganda e publicidade, moda, tem o pessoal também de relações internacionais, do direito, né, então assim, ó, vamos ficar atentos, porque a gente pode contribuir para fazer a diferença, com certeza. E vamos também, ao voltar da pandemia, Juliana, fazer uma articulação lá com a ONG, porque a gente teve aí a aprovação de um projeto para exatamente geração de trabalho e renda, pensando nesse contexto da pandemia, do Ministério Público do Trabalho, por meio de TACs, né, que são termos de ajuste de conduta, multa, que eles vão transferir para a gente. As cestas básicas já fazem parte desse projeto, né? Porque quem tem fome tem pressa. Tem gente que fala assim, ah, mas e se é assistencialista? Bota a gente com fome, né? Eu acho bonito a pessoa falar sem se colocar na pele do outro, né? Bem bonito, a gente acha. Então, assim, quem tem fome tem pressa, e é óbvio que toda assistência pode vir com promoção do sujeito, né? Essa é a ideia, inclusive, é não precisar, né? Mas num país como o nosso, com tanta desigualdade social, não tem como se não houver políticas públicas, né? E se a gente não tiver uma melhor distribuição de renda, né? Inclusive com relação a projetos, reformas, né? do âmbito do Estado, que favoreçam isso, né? Fico pensando, a gente está aqui falando de desigualdade social, até hoje o Brasil é um dos poucos países do mundo que não taxam dividendos, herança, não tributa, né? Eu estava vendo, não sei se era na Europa, acho que era na Europa, até os bilionários se colocando à disposição. Você viu isso, a matéria? Sim. Se colocando à disposição para contribuir, né? Quer dizer, tirar de quem tem, né? E aqui no Brasil, tomara que imitem, mas acho difícil, né? Então, assim, é muita desigualdade. E aí eu fico pensando nessas reformas todas, né? E na importância da gente taxar mais quem tem mais, não taxar nada quem não tem. Participei esses dias de uma reunião, pessoal aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, discutindo sobre a energia. Estavam cortando a energia na casa de gente que tem moradia irregular. Eu fiquei pensando, gente, a pessoa já não tem a condição, e está na Constituição e nos direitos humanos, habitação, casa própria, é um direito, né? A terra, a casa, é direito social e é direito de propriedade, enfim. A pessoa não tem condição, está num lugar já irregular por conta disso. Às vezes não é atendida no sistema de saúde, já aconteceu com gente que eu conheço, porque não tem o endereço regularizado. E agora vão cortar a energia? Estão querendo que aumente a criminalidade na cidade, né? Então nós falamos isso, é o mínimo da dignidade humana. Não dá, você tem que parar e falar assim, não dá para mexer, né? Enfim, difícil, muito difícil, eu acho. A gente mudar um contexto social quando você está nesse parâmetro, né, que você disse, é possível, é fácil? Não. Mas a gente consegue, por meio de ferramentas, contribuir para uma formação que dê condições a acessos melhores, né? Eu tenho comigo um princípio, né? Eu vi você falando de educação internacional, trabalhei muitos anos com relações internacionais e tem um princípio comigo que é a internacionalização
ela é uma ferramenta que pode fazer com que o nosso país mude um pouco desse paradigma do jeitinho brasileiro, né? E aí, quando você tem a oportunidade de conhecer uma nova cultura em que o certo é certo, o errado é errado, então eu não posso atravessar uma rua na Alemanha quando o sinal está fechado, que isso está como previsto na lei, porque fere a questão até da minha própria segurança e dos demais, eu não atravesso. E se eu atravesso, eu levo posso levar uma multa, né? E as pessoas que veem eu fazendo isso, elas vão me chamar a atenção. Então, isso eu vou entendendo o contexto do que né? Então, é preto no branco, vamos dizer assim. Então, eu acredito muito, a gente tem várias oportunidades aí de bolsas, né, para alunos de excelência, para que eles possam fazer algum curso no exterior, curso da embaixada. Isso a gente traz para os nossos alunos do Projeto Minas Mulher. A gente traz discursos de pessoas que conseguiram. Então, a gente trouxe o ano passado para a escola que a gente estava, no Morada Nova, um aluno que ele disse, olha, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu não conheço o meu pai e consegui uma bolsa, eu fui fazer um curso no exterior, fiz 6 meses de cursinho, passou para o vestibular de medicina e falou, a minha história, ela tinha todos os caminhos para dar errado. Só que eu acreditei que o único meio que eu teria para sair da onde estou seria a educação. Então, eu estudei muito. Então, antes de você pensar, nossa, é chato, estudar é difícil, eu não tenho os mesmos livros, os mesmos acessos, mas ele recriou a história dele num contexto que, se você pegar os números, ele teria, assim, por toda a história de vida, ele teria grande chance de reproduzir a história que se tinha na onde ele vivia e etc. Então, acho que esse sonho não é a professora Juliana que está contando para ele. É um aluno de 20 anos. Então, ele aí, você está conversando com um aluno de 13. Ele pode olhar para ele e falar, nossa, eu posso ser o próximo aqui. Que é a ideia do nosso projeto, que são os embaixadores, que eles possam reproduzir depois o que foi a transformação na vida deles. Então, nesse dado contexto, a gente consegue já mudar pequenas. A gente tem 180 alunos formados em 2019. Eu tenho certeza disso. E outra coisa, a gente sabe que o trabalho voluntário hoje, voluntariado, colocando no currículo, para muitos empregos, aquilo ali conta pontuação. E é uma tendência de crescer essa história. Quer dizer, a pessoa está fazendo algo pelo outro, esse sentimento de altruísmo, né, de alteridade, de relação do eu com o outro, tem sido valorizado. Eu já vi muita gente que às vezes passa pela ONG, pela SOS Mulher e Família, e depois até pede, fala, me dá uma declaração, ou mesmo como horas de atividades complementares em várias faculdades, mas assim, então dizer que tem, além do valor, que é o mais importante é esse, né? O trabalho voluntário mudou minha vida. Eu não sou a mesma pessoa e eu me constituí na ONG há 23 anos, né? Eu me constituí também com esse trabalho voluntário. Então, acho que essa é a parte mais bacana. Mas, além de tudo, você ainda pode abrir caminhos. Eu esqueci de citar 2 cursos que eu ministro aula, depois eu apanho. Psicologia e designer. Nossa Senhora. Se eu esqueci algum, vocês me lembram. É que é muita emoção. Avisa, professora, é muito aluno, é muito curso, não é que a gente não gosta dos cursos, eu garanto para vocês. São meus amores, adoro meus alunos. Mas então, assim, o trabalho voluntário tem tudo isso, né? Dessas possibilidades de caminhos, além de fazer o bem, né? Eu acredito que grande parte das empresas tem valorizado bastante. Isso já faz parte de quase que um pré-requisito, eu falo para os meus alunos. Então, participem de projetos que talvez, nossa, não é o Minas Mulher, mas eu tenho outro projeto na instituição que eu estou estudando, que no caso eu sou professora do IFM, eu tenho outra instituição que eu estou estudando, outro projeto, eu vou participar porque é isso que eu gosto, né? Então, tem projeto na robótica, tem projeto na área de educação. Tem, peraí que caiu.
Eu acho que Oi? foi o seu microfone. Falou, ele falou que desconectou. Você está me Isso. ouvindo? Agora eu tô. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu só queria pontuar, Cláudia, para a gente deixar muito registrada essa questão educacional, que muitas mulheres do projeto me procuraram devido à dificuldade de acompanhar os estudos dos filhos, principalmente Juliana, enquanto do você fala, eu ensino, tô comendo porque eu não jantei, tá? Senão eu passo mal. É assim, bem. É desse naipe. do ensino fundamental, principalmente fundamental um, né, que a gente perguntando se poderia tirá-los, né, da escola, nesse contexto da pandemia, de acompanhar, de entregar as tarefas, de buscar tarefas nas escolas e todo esse momento que a gente está vivendo. E aí eu entrei em contato com a responsável do Conselho Tutelar e ela me disse que a nossa lei, ela deixa como obrigatório, a partir dos 5 anos, que o aluno ele tem que estar obrigatoriamente matriculado. Então, nesse dado contexto, elas não podem tirar os filhos da escola e eles ainda têm que entregar as atividades, senão elas vão perder o Bolsa Família. Então, isso é uma das questões que tem pesado bastante. Imagina o seguinte, eu não estou conseguindo estudar com meu filho, com a minha filha, mas eu também não posso tirá-lo, não estou sentindo produtividade, mas eu não posso tirá-lo porque eu também dependo do Bolsa Família. E a gente tem o contexto das escolas privadas, que também muitas mães, a gente já viu esse movimento de fechar várias escolas do ensino infantil, que não é obrigatório, né, abaixo de 5 anos, e trazer para as escolas públicas, que pelo menos, eu sei que tem todo um contexto econômico, não estou falando para a gente fechar as escolas, mas a questão de produtividade também, né, que elas têm sentido bastante. Muitas sentiram isso devidamente nas rendas familiares. Então, o contexto em si é muito complexo de E são tomada de pressões decisão. de todos os lados, né? Se a gente for ver. Sim, eu estou tentando ler aqui um comentário. Esse é um tema Foi. para ser discutido sempre. Eu vou ler para você. Ela disse assim: esse é um tema para ser divulgado sempre, é um dos caminhos de oportunidades através dos projetos, a educação e projetos, né? Então, ela está valorizando aqui esse tipo de ação. Então, eu acho que isso é uma das coisas que quem puder contribuir também, de alguma forma, né? A gente tem visto aí aula de reforço particular e pensando em ferramenta do WhatsApp, que é a ferramenta que está aí disponível gratuitamente, né? Que não tem usado dados, né? Como as demais, como uma possível possibilidade de criação também, né? Para ajudar principalmente essas crianças que a gente tem dentro do projeto Minas Mulher, o projeto Minas Mulher Kids. Minas Mulher o quê? Kids, de crianças. Ah, sim. Porque no residencial Piquis, quando a gente começou lá, os nossos cursos eram à noite. E grande parte delas não tinham com quem deixar os filhos. Então elas tinham que levar as crianças. Então a gente tem um planejamento para essas crianças presencialmente para esse ano, a gente tinha feito, de parte cultural, de parte de ensino de idiomas, higiene bucal. A gente fez um curso ano passado com elas de plantar as plantinhas, de ter responsabilidade, de se cuidar e tudo mais. Então, tudo isso de se pensar. Agora, nesse dado contexto, a gente não conseguiu atender as crianças nesse contexto da pandemia para desenvolver essas ações pedagógicas. Deixa eu só agradecer aqui, Juliana, a presença da Cirlei. A Cirlei é do Movimento de Mulheres de Minas Gerais, maravilhosa, está aqui prestigiando a gente. Fico muito contente. A gente que é do Movimento de Mulheres, você falou da questão de não ter com quem deixar as crianças, a gente vem batendo nessa tecla há muitos anos. O quanto que creche, EMEI, né, que é escola de ensino para criança, o quanto que isso é libertador para as mulheres, principalmente porque são elas que acabam ficando, né, e resolvendo, infelizmente ainda pela não divisão das tarefas domésticas. E assim, a gente sabe que tem fila.
às vezes de 5 mil, 7 mil, e ainda é subnotificado, porque muitas mulheres não vão para a fila. E é um direito humano, constitucional, está previsto, né? E de, inclusive, ao serviço no bairro, próximo da casa da pessoa, para ela não ter o gasto com o deslocamento. Mas a realidade e a prática, a gente sabe que é muito diferente. Então, tem sido uma luta insistente essa, inclusive horários alternativos, para aquelas mulheres que trabalham à noite. Hoje, isso não é raro, né, de trabalhar em turnos diferentes. Você pega o que tem, né, no momento, inclusive em crise. Então, assim, essa realidade precisa ser alterada, né? Essas políticas públicas mais alinhadas com a necessidade das pessoas, principalmente as pessoas vulneráveis. E eu quero agradecer a presença também do meu marido, que entrou aí, seu lindo. Edmir, há quantos anos eu não te vejo, seu maravilhoso. Converso muito com o Edson, seu sobrinho. Saudade. Thaís, falar o nome de todo mundo aqui. O Del. Obrigada, viu, gente, pela presença. André. A gente super agradece. Meu marido também entrou aí mais cedo. 5 minutinhos. Então, vamos fechar. Gostaria de convidar todo mundo para curtir a nossa página. A gente tem uma página no Facebook, Projeto Minas Mulher. A gente tem a nossa página no Instagram. Além disso, contato que vocês precisarem, né? Por exemplo, Juliana, eu quero fazer uma camiseta, eu preciso de um bordado, eu preciso de uma tiara, eu preciso de uma roupinha de lembrancinha para dar de presente para uma pessoa que nasceu. Procure as meninas do Minas Mulher. A gente tem as meninas da estética, que nesse dado contexto a gente sabe que elas foram as mais afetadas do projeto, que a gente não conseguiu fazer nenhuma ação com elas, porque elas não estão podendo trabalhar, né? Então, mas área de culinária. Nossa, Juliana, eu vou fazer aqui um jantar para minha família, eu quero um salgado, eu quero um bolo. A gente tem os nossos lugares que normalmente a gente pede, mas a gente está pensando num contexto de ajudar as meninas a terem autonomia financeira para ter uma melhor qualidade de vida. Procure as meninas do projeto e para os alunos do ensino fundamental e médio. Se você tem um ensino para educação, você vai começar um projeto para tentar melhorar o acesso ao ensino das pessoas de zonas vulneráveis, para que elas tenham condições mínimas de concorrer para realizar o sonho de entrar numa universidade pública gratuita e de qualidade. Então, esses são os nossos grandes escopos de 2020. Aos trancos e barrancos, a gente tentando, né, contribuir da melhor maneira possível nesse contexto que você disse. Gente, Juliana, a gente está com frio. Juliana, a gente está com fome. Juliana, eu não consigo ensinar meu filho a ler. Então, são muitas as variáveis do que a gente ouve para se transformar um contexto de vida, né? Que a gente chama, a gente trabalha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. 17 Objetivos da ONU. E o quinto é a igualdade de gênero, né? Isso, a gente trabalha com 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero. O ano passado a gente apresentou nosso projeto na ONU. A gente estava começando um projeto Fascina esse ano. Então, a gente traria a educação internacional para mulheres líderes, só que China, nesse dado contexto, não deu certo, a gente não iniciou, mas a gente tem essa questão de liderança, de formar jovens meninas nesse contexto de se mudar a história de vida por meio da educação, tanto para mulheres quanto para adolescentes. Agradeço o seu convite demais. Não, eu tenho uma última pergunta para você nos últimos minutos, não é assim bagunçado, não. Primeiro, te agradecer aqui, Rosário, que saudade, Rosário, de você, psicóloga maravilhosa. Olha que trabalho bacana da Juliana. Vamos ser parceiros aí do projeto Minas Mulher. Tem a Andréia. A Luciana disse que praticamente se formou, o filho praticamente se formou na faculdade com ela, porque ela tinha que levar. Eu tenho alunas que levam seus filhos, bebês ou pequenininhos, ficam desenhando num cantinho. Até quando vão, eu falo assim, vocês me lembram para eu não falar palavra comprida, que é palavrão, né? Palavra comprida. Enfim, e é ótimo, você não tem noção. Imagina quem sou eu para falar assim, não traga, né? A gente que é mulher, que promove mulheres, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Não é fácil. É claro que tem que tomar o cuidado também, porque ali é um ambiente de adultos, mas... fazer o quê? Como é que a gente faz? A gente fala assim, não, então para de estudar? Não posso falar isso para uma mulher.
né? Então, eu acho que é fundamental essas questões que você traz. Você falou do jeitinho brasileiro, eu fiquei pensando o quanto que culturalmente a gente precisa avançar, que é esse meio do caminho, né, entre o que pode e o que não pode. E é nesse meio do caminho do que pode e o que não pode que a gente tem o jeitinho brasileiro e tem a malandragem. E dele decorre a politicagem. E aí vai minha última pergunta para você, porque o problema nosso não é política. Então, nada de criminalizar a política, que isso destrói a democracia e as nossas vidas. O nosso problema é politicagem. E as mulheres são a maior parte das eleitoras, Juliana, e da população. Existe alguma possibilidade de vocês também fazerem formação política? Eu não estou falando de partidária, estou falando de formação política, até porque todas as nossas práticas são políticas. E a política impacta no valor da nossa energia, na comida, na distribuição de renda ou não, na concentração. Enfim, impacta nas nossas vidas. Pensa nisso? Então, a gente nunca trouxe essa discussão para dentro do nosso planejamento. Mas eu acredito muito que a consciência dos nossos direitos e deveres, eles são a única saída para que a gente tenha uma mudança efetiva na nossa sociedade. E a nossa sociedade é um reflexo dos políticos, né? Que eles estão há muitos anos no poder, representando muito das falas do que eles acreditam. Eu não sei se foi você ou alguma outra pessoa que me disse, né, dos conselhos. Foi você que muitas vezes não tem representatividade feminina? Os conselhos de direitos, dependendo de quem está no governo, funcionam. Dependendo, fazem tudo para não funcionar. E os conselhos de direitos fortalecem a democracia, porque eles acompanham políticas públicas, fiscalizam, podem sugerir projetos de leis também, né? E lembrando, né, Juliana, ninguém está no poder desse jeito equivocado, porque brotou, né? São pessoas que são votadas, né? Já dizia Rousseau, o poder emana da população, do povo. Nós somos mandatários do poder. E, portanto, vereador, deputado, deputada, presidente, em nível, né, legislativo municipal, estadual ou federal, são mandatários do povo, são funcionários públicos. Mandatários não, mandatário do poder somos nós. Eles são funcionários públicos e funcionárias públicas. Devem satisfação e transparência a nós, né? Eu acho que é importante deixar isso claro do ponto de vista da educação, né, de projetos voltados para a educação, porque isso com certeza também contribui para a autonomia e para mudar esse contexto de tanta desigualdade que a gente tem no nosso país ainda. E não só, né? A gente tem a desigualdade social, mas a gente tem também a de gênero, racial, étnica, de orientação sexual, né? E viva as diferenças, a pluralidade. Que bom que o projeto incorpora essa visão. Você está de parabéns, sua equipe, os voluntários. Muito obrigada por você estar aqui conosco compartilhando. Valeu demais, sua linda. Eu que agradeço. E passando essa pandemia, a gente faz uma ação presencial junto com todos do projeto para que a gente possa fortalecer a nossa sociedade para que ela seja mais justa e igualitária. Obrigada a todos os presentes. Olha, eu quero convidar você de novo e a todos os presentes que na sequência, às 8, a gente tem uma live sobre mulheres poetas e hoje eu vou compartilhar alguns poemas que eu ainda não compartilhei, de própria autoria, e valorizar também algumas mulheres poetas, porque ainda bem que temos a arte para que a realidade não nos enlouqueça. Isso mesmo, estarei com vocês. Obrigada. Um beijo. Obrigada a você e a todos os participantes. Até mais. Obrigada.